Olá, turma do quarto ano da quarentena, como é que vocês estão? Estudando? Espero que sim. Olha lá, hein? Bom, eu sei que mesmo longe, assim, da escola, é difícil da gente ficar estudando, mas nós temos que ser mais fortes, disciplinados e manter a nossa rotina de estudo, ok? Vamos lá. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a aula de Geografia número 23, tá? E essa aula 23, ela conversa sobre as relações entre o espaço rural e o espaço urbano. É zona rural e zona urbana, tá bom? Só que assim, textão, né? Textão eu não consigo ler aqui no vídeo, então você vai dar um pause, vai fazer a sua leitura com calma, vai marcar as características que você entende que sejam importantes, para depois voltar aqui. Aqui no vídeo a Pro vai fazer como se fosse um resumo, tá bom? Então vamos lá. O espaço rural e o espaço urbano. São áreas diferentes, né? Rural, espaço urbano são bem diferentes. Por quê? O espaço urbano são áreas densamente habitadas, ou seja, muita gente morando na cidade. O espaço urbano, ele tem principalmente as atividades agropecuárias, que é a agricultura mais pecuária, lembra? Produção extrativista e reservas naturais. Então, o espaço rural, ele está mais ligado ao meio ambiente, né? À natureza. Ok. Então, cada uma dessas regiões tem suas características próprias. O espaço rural, e repare que aqui o seu texto deve ter saído grudado, essa parte aqui, né? O espaço rural é geralmente definido como um espaço não urbanizado, ou seja, não apresenta formação de cidades, e nem suas práticas, né? Ou seja, a economia do espaço rural é diferente do que gera a economia do espaço urbano. Então ele falou assim pra gente, ó, o meio rural, ele costuma agregar as atividades agrárias, além de atividades econômicas que envolvem extrativismo, conservação ambiental, pecuária, silvicultura e ecoturismo. Silvicultura é pesca, tá bom, gente? Então, olha só, o espaço rural, ele está lá localizado numa área mais ligada à natureza, numa área mais afastada. As atividades econômicas dele vão sempre girar em cima da mesma coisa: agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, ok? Tudo isso. Já o espaço urbano, ele é constituído por grande volume populacional. Tem muita gente no espaço urbano. Pensa em Taboão da Serra. Qualquer lugar tem um prédio crescendo, não é? O terreninho está vazio, já já vão construir mais um prédio. Por quê? Porque tem muita gente morando nessa região. Nossa região é uma região urbana, ok? Dessa forma, a economia da cidade, que está no meio urbano, ela precisa girar em torno de algo que a sustente. E o meio urbano tem como principal atividade as práticas industriais, muito comércio, todo tipo de comércio e serviços que são prestados para poder ficar girando. Só que assim, essas duas regiões, elas têm uma relação muito próxima, tá bom? E a gente vai ver isso no próximo. Então vamos lá. É comum a gente pensar nas duas regiões de uma forma separada. Ah, o espaço rural é lá, o espaço urbano aqui. A gente pensa neles de forma separada, mas a gente tem que entender que essas duas regiões, elas são completamente ligadas. Elas se complementam, uma precisa da outra para funcionar e até dependem da outra. Pensa, o espaço rural tem toda a parte de agricultura, fornece alimentos. Para quem que eles vão fornecer alimento? Para o espaço urbano, certo? Agora, o espaço urbano vai desenvolver suas indústrias, vai manter o funcionamento das suas indústrias a partir de quê? Da matéria-prima que vem lá do espaço rural. Então, percebeu? Essas duas relações dependem uma da outra, tá bom? Agora, olha só, a agricultura depende em grande escala dos maquinários e produtos agrícolas, que são os insumos, fertilizantes, produzidos nas cidades, além dos conhecimentos em biotecnologia e produção agrária oferecidos por centros de pesquisa localizados nas cidades. Então, olha só, a agricultura ela depende da tecnologia que é desenvolvida nas indústrias que estão lá na cidade, ok? Então, é o campo dependendo da cidade. Agora, olha só, a atividade urbana depende do campo para o fornecimento de alimentos. As indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio rural. Então, olha só, é o meio urbano dependendo do meio rural.
Percebeu? Um precisa do outro para funcionar. Agora, essa relação não é igual. Eles dependem um do outro, mas não é uma relação igual. Olha o que o texto fala para a gente, que existe aí uma relação de subordinação. Um depende mais do outro. Olha o que acontece. Antigamente, a gente dizia que a cidade era subordinada ao campo, ou seja, a cidade dependia da sua sobrevivência do campo, uma vez que a prática da agropecuária determinava o ritmo e modo de vida das cidades, ou seja, uma vez que o alimento vinha do campo, né? Então a cidade dependia do campo. Hoje em dia a gente fala o contrário, olha só. Com o surgimento e o avanço da industrialização, as cidades tornaram-se o centro da matriz econômica, de modo que hoje é o campo quem se subordina às cidades, sendo por elas orientado. Então, antigamente a cidade dependia mais do campo, hoje em dia já estamos no contrário. O campo depende mais das cidades. O campo precisa da cidade para poder vender os seus produtos, mas precisa da cidade também para conhecimento de tecnologia, para poder manter o funcionamento do campo, plantio em larga escala para sustentar as grandes cidades. Tudo bem? Deu para entender? E olha só, eu marquei esse parágrafo inteiro aqui porque ele traz ele finaliza, né, esse assunto de uma forma bem importante para a gente poder compreender e guardar na memória. Então, o campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais das cidades. Então, o campo, quando ele vai planejar suas atividades, ele pensa o que a cidade precisa, tá? Sobretudo para atender às necessidades do mercado interno e externo e garantir lucro para os seus produtores. Porque assim, se os produtores do campo não pensarem o que os seus clientes querem, quem são os seus clientes? O espaço urbano, as grandes cidades, né? Sejam dentro do mercado brasileiro ou seja no exterior. Se eles não pensarem o que esses clientes querem, eles vão produzir e não vão ter para quem vender. Tá? Então, eles se organizam em função da demanda comercial e industrial que tem na cidade. Além disso, com a disseminação do êxodo rural, a maior parte da população mundial atualmente reside e realiza suas atividades no espaço das cidades. Êxodo rural, a gente já falou disso nas aulas de geografia, lá atrás, quando muitas pessoas saíram do campo para morar nas cidades. Né? Então, como muita gente é desproporcional essa relação do número de pessoas morando entre campo e cidade, como muita gente está morando na cidade, então, e grande parte da população mundial está morando na cidade, as atividades são sempre planejadas para manter o funcionamento delas, ok? E a apostila trouxe duas fotos, né, do espaço rural e urbano, para vocês, e eu trouxe personagens da Turma da Mônica. A Turma da Mônica, a maioria da turminha, mora no espaço urbano, né? Eles moram na cidade. Mas o Maurício de Souza, ele tem alguns personagens que são da zona rural, né? Que estão lá no campo, que é o Chico Bento, o Rosinho, o Zé Lelé, né? Então, eu trouxe para contribuir com vocês. Adoro a Turma da Mônica. A apostila sempre traz para você o vocabulário, né? Então, para vocês entenderem melhor alguns significados. Isso você precisa fazer a leitura com calma, tá bom? Olha só, tem bastante coisa, então eu preciso que você faça a leitura. E ele traz de novo aqui pra gente, ó, o que é o êxodo rural, tá bom? Que era a migração do campo por seus habitantes em busca de melhores condições de vida. Então a gente já tinha falado sobre isso, mas a apostila trouxe de novo para você. Ó, Michaelis é o nome do dicionário. Dá para você pesquisar isso no dicionário, mas também via internet, tá bom? Vamos para as atividades agora, né? É com você, né? Defina o que é o espaço rural. Se você voltar no texto, logo no início, ele fala exatamente o que é o espaço rural, tá? Então, ele é geralmente definido como espaço não urbanizado, ou seja, que não apresenta a formação de cidades e nem as suas práticas. O meio rural agrega as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, ecoturismo, conservação ambiental, entre outras. Aí a segunda, o que é o espaço urbano?
Claro, né? Você já explicou o que é o espaço rural, vamos explicar o que é o espaço urbano. O espaço urbano é a área constituída pelas ocupações populacionais que formam as cidades e as suas atividades. As cidades são geralmente relacionadas à prática industrial, comércio e demais serviços. São variáveis a complexidade das atividades de acordo com o nível de urbanização alcançado. Porque, assim, não é todo espaço urbano que vai ter um grande número de indústrias trabalhando ali. Tá? Então, depende de cada cidade. Tem cidades que têm indústrias, mas a maior parte da economia gera em torno de comércio. Tem cidades que é o contrário. A cidade gera principalmente em torno das indústrias e tem pouco comércio, tá bom? Mas pense que o espaço urbano são os espaços com alta densidade populacional. Você mora em um espaço rural ou urbano? Acho que essa sem querer eu já respondi lá no texto, né? Nós moramos no município da Grande São Paulo. Nosso município é um espaço urbano. Complete os trechos do texto utilizando as palavras do quadro. As palavras eram agricultura, dependência, matérias-primas e industriais. Na verdade, o que existe é uma relação de complementaridade e até de dependência de um espaço para o outro, de modo que as suas relações geográficas e econômicas são, ao mesmo tempo, complexas e integradoras. Letra B. A agricultura, por exemplo, depende em grande escala dos maquinários e produtos agrícolas, insumos e fertilizantes produzidos nas cidades, além dos conhecimentos em biotecnologia e produção agrária. Estava no texto, né, gente? Letra C. As atividades urbanas dependem do campo para o fornecimento de alimentos. As indústrias são altamente dependentes do recebimento de matérias-primas extraídas ou produzidas no meio rural e assim sucessivamente. D. O campo atualmente se organiza em função das demandas comerciais e industriais existentes nas cidades. Estava bem fácil porque essas frases foram retiradas do texto. Você sabia? Algumas lendas do folclore brasileiro possuem como cenário os espaços rurais. A lenda do Saci Pererê é uma delas. E aí a apostila traz para vocês um resuminho de quem é o Saci Pererê. Né? Um menino negrinho que fuma cachimbo e apronta diversas travessuras pelas fazendas. Olha aí, espaço rural. Trança rabo do cavalo, azé do leite fresco, que vive por aí em roda-moinhos, se escondendo e pregando peças em todo mundo. Ele tem uma perna só e usa um gorro vermelho, que lhe dá o poder de sumir e aparecer em outro lugar em instantes. Diz a lenda que ele também arrancava as penas da cauda dos papagaios e enrolava a língua do tamanduá. Quem quiser controlar as brincadeiras do Saci, que deixam todo mundo com raiva, precisa pegar seu gorro vermelho. E a apostila trouxe para você como sugestão uma lenda que tem como cenário o espaço rural. Então tá aí, é a lenda do Saci Pererê e na descrição do nosso vídeo eu vou deixar o link para este vídeo também, tá bom? Faça essa aula, né, turma? E a gente se vê nos próximos vídeos.